Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários. Mais um Devocional 2025 e o tema de hoje é o medo do futuro. Ouça essa palavra que está em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que palavra extraordinária, porque um dos maiores medos que o ser humano tem é acerca do futuro. Acima dele, só temos a questão de o ser humano ter medo de falar em público e medo da morte. E logo depois, sobre o que acontecerá no futuro. Muitas vezes isso nos traz até angústias, nos traz depressão, ansiedade a mil, e principalmente no Brasil. O Brasil é considerado hoje no ranking sobre ansiedade o número 1. Um povo ansioso, preocupado, frustrado e ao mesmo tempo está totalmente amedrontado acerca do futuro. Agora, vamos para a palavra de Deus. Você cristão, você homem e mulher de Deus, você que crê em Jesus Cristo, firma os teus passos em Deus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele para que ele possa fazer tudo por você. Os homens da palavra, os homens de Deus da história, mesmo em meio às piores situações, eles estavam firmes em Deus. Vamos para a palavra lembrar da história, por exemplo, de Abraão. Houve tempos difíceis, mas o Senhor, o Deus de Israel, guardou Abraão e supriu as necessidades de Abraão. Vamos para os tempos de Isaac. A Bíblia diz que nos tempos de Isaac teve uma seca, uma fome, como nos tempos de seu pai Abraão. Mas Deus disse a ele, fica nesta terra que eu te abençoarei. E ele ali naquela terra que Deus ordenou, ficou, obedeceu, peregrinou e ele plantou onde Deus mandou. E de cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Vamos para os tempos de Jacó. Jacó vai lá para as terras de Labão. E aquele homem que passava a ser seu sogro era um homem que em todo tempo mudava os seus planos só para prejudicar a Jacó e sair beneficiado, mas Deus era com Jacó e ao final Jacó sai mais rico do que o próprio ladrão, quer dizer, do que o Labão. Será que você me entende? Vamos para os tempos de José. A Bíblia diz que Deus, sabendo de todas as coisas, permite, porque tudo é permissão de Deus, e o próprio José lá na frente vai reconhecer isso, permite que os irmãos de José façam tudo aquilo que fizeram com ele, para que ele parasse lá no Egito, e depois de tempos, José se torna o governador, e através daquilo, quando chegou o tempo da seca, o tempo da fome, José foi usado por Deus, e a sua casa viveu em prosperidade, a casa de seu pai viveu em prosperidade. Por quê? Porque o Senhor estava em toda essa grande equação. Se Deus estiver contigo, pode vir a crise que for, o problema que for, a dificuldade que for, o desafio que for. Ei, vou usar daquelas palavras que dizia a linda letra de louvor do nosso saudoso irmão Lázaro. Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Você não tem que se preocupar, porque aqui, através do profeta Jeremias, o Senhor nos traz a palavra dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quem estabelece todas as coisas é Deus. E eu quero te dizer, como profeta do Senhor, nós estamos adentrados a um tempo de um grande plano de Deus, de levar a igreja para a consciência cristã, porque a igreja, em uma boa parte, não vou dizer na totalidade, mas numa boa maioria, a igreja está delirante, a igreja está totalmente uma igreja fútil, uma igreja rasa, uma igreja mais preocupada com as coisas e os tesouros da terra, com os status, com os likes, com as curtidinhas, do que com uma vida de aliança e comunhão com Deus. Estamos vivendo um tempo de uma igreja de Laodiceia, de uma igreja superficial,
de uma igreja que se preocupa mais com os números de pessoas em seus mega auditórios do que com a satisfação e a graça a qual Deus vem a derramar. Uma igreja que não tem sinais, não tem curas, não tem libertação, não tem transformação, não tem arrependimento. Uma igreja totalmente voltada só para as coisas da terra, que qualquer ser humano que trabalhe com inteligência consegue conquistar. Que qualquer ser humano que for corrupto consegue ali conquistar. Que qualquer ser humano que saiba elaborar e planejar e administrar várias vertentes, vários nichos de negócios, consegue ter. Estão totalmente focados nos bens materiais, nos êxitos materiais, nos aplausos humanos e estão se esquecendo do mais importante, que a vida de um cristão, em primeiro lugar, tem que se preocupar com a vontade de Deus, com a glória de Deus, com a satisfação de Deus, com o reconhecimento dos céus, com as coisas sobrenaturais e espirituais, com o arrependimento, com a santidade, com uma vida verdadeiramente pautada na palavra e não de forma fictícia. Então Deus, ele colocou a igreja, a nação, em um processo agora de arrependimento. A igreja vai e leia Joel capítulo 1, a igreja vai gemer. Sabe por quê? Porque está aí o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. Leia Joel capítulo 1. Para que tudo isso? Para Deus poder fortalecer uma igreja verdadeira e trazer o grande avivamento. Trazer aquilo que Deus tem como um projeto e uma promessa para esta nação. Será que você me entende? Mas você que é cristão e que estiver com uma vida verdadeiramente na palavra, buscando ao Senhor de todo o teu coração e vivendo a vontade de Deus, não tem que se preocupar, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa e as promessas que ele fez para os verdadeiros também não passará. O futuro parece incerto, mas não é, porque quem está com o Senhor e na vontade de Deus é mais do que certo que terá a vitória. Terá vitória para viver uma vida de êxito nesse mundo, nessa vida, e no futuro a vida eterna. O Senhor, ele tem para os seus um plano estabelecido, um propósito estabelecido, e não há quem possa frustrar os planos de Deus. Então creia, a palavra diz e ela é fiel. Deus não quer nos causar dano, mas ao contrário, ele quer nos dar esperança e um futuro. E a igreja só pode ter esperança e um futuro se ela estiver no centro da vontade de Deus. E não é o que tem ocorrido na maioria. Então, Deus tem que realinhar a igreja. Mas eu e você, se estamos em Cristo e lutando para viver a santidade, lutando para viver a verdade, não temos que nos preocupar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Olha o que eu escrevi para você no nosso livro devocional. O medo do futuro é uma das maiores angústias da alma. Queremos ter controle, mas não sabemos o que virá. Deus nos lembra, ele já conhece os planos que tem para nós. Isso não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que o Senhor conduz cada detalhe. O futuro pode ser incerto para nós, mas é totalmente conhecido por Deus. A esperança nasce quando entregamos o amanhã ao autor da nossa história. Aleluia! Ele já conhece o começo, o meio e o fim, porque ele é o Todo-Poderoso. Reflita nessa pergunta, ó. Você tem confiado o seu futuro nas mãos de Deus ou tentado controlá-lo sozinho? E aí? Eu prefiro confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Gente, nós vamos orar agora, mas antes de orar, dá aquele joinha, vai, essa palavra eu tenho certeza que ela foi forte. Além disso, inscreva-se no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa aqui embaixo o seu comentário ou pedido de oração e compartilhe essa mensagem com todo mundo. Entendeu? Agora é hora de você me seguir aqui, deixar um comentário e compartilhar para que outras pessoas possam também ser evangelizadas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Repita comigo as primeiras palavras assim, ó. Senhor, entrego o meu futuro em tuas mãos
e descanso nos teus planos. Sim, ó Deus, nós confiamos e queremos cada dia confiar mais. Que o Senhor é Deus, Deus de hoje, Deus de ontem, Deus de amanhã. O Senhor é Deus que conhece, ó Pai, cada ação e cada resultado. O Senhor é Deus que, ó Pai, passeia, ó Pai, por todas as dimensões. E o Senhor sabe, ó Pai, sobre cada atitude, cada decisão, qual será o resultado final. E o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Nós, ó Pai, entregamos a Ti as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor venha ungir esse homem, essa mulher, esse jovem, essa moça, essa criança, esse senhor, essa senhora, esse pai de família, essa mãe, esse empresário, esse comerciante, esse empreendedor, essa pessoa que está procurando uma porta de trabalho. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar agora esse ministro de louvor, esse ministro da palavra, esse líder. Que o Senhor venha abençoar agora cada cristão, todos que oram comigo. Aqueles, ó Pai, que estão, de certa forma, meu Pai, preocupados com o amanhã, preocupados com o futuro, preocupados com suas, ó Pai, vidas, famílias e situações. Que o Senhor agora coloque sobre eles a sua paz. Que o Senhor mostre a eles que o Senhor está no controle de tudo. E que até na hora que parece que tudo será caos, o Senhor está no controle e não tem desejo algum de nos trazer dano, e sim um futuro e esperança. Pai, abençoe cada vida agora, para que os testemunhos venham, para que todos saibam que Tu és Deus e que ainda há profetas do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que maravilha. Olha, você está conosco no plano de ler a Bíblia em um ano? Então hoje Ezequiel do capítulo 45 e 46 até o final. Tá bom assim? Lembrar você que amanhã eu estou aqui novamente a partir das 5 da manhã com mais um devocional Bom Dia com Jesus e esperando você, sua casa e sua família. Até lá, fique com Deus. Tchau!